Bom dia, professores. Vamos dar agora continuidade ao nosso ATPC da área de Matemática e Ciências da Natureza. Eu sou a Graziela Alvarenga, sou técnica de formação EFAP. Gostaria de apresentar a nossa formadora de hoje, que vai estar falando um pouquinho sobre o currículo paulista, que é o nosso tema de hoje, Adriana Pagan. Bom dia, Adriana. Olá, bom dia, Graziela, bom dia a todos os professores da área de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje eu vou participar aqui dessa ATPC com vocês, junto com a Graziela, porque nós vamos falar hoje sobre o novo ensino médio, tá? Nós já tivemos um primeiro contato com vocês em novembro do ano passado para falar sobre esse tema. Outro contato que nós tivemos com vocês também foi no planejamento, né, na semana do planejamento, que teve um momento lá da pauta do novo ensino médio, e hoje vamos tocar nesse assunto de novo, trazer esse tema à tona, que nós já iniciamos o novo currículo no início do ano letivo, né, para a primeira série. Então hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos lá, Gra? Isso. Antes de mais nada, né, lembrando que esse é um tema muito importante, nós estamos hoje com o horário meio apertado, então o que vocês tiverem de dúvidas, de comentários, eu peço que anotem no diário de bordo. Se quiserem escrever essas dúvidas e comentários no nosso chat, ele vai estar aberto mais para o final da formação, só que pode ser que muitas dessas perguntas, desses comentários, sejam respondidos em formações futuras. Nós teremos novos encontros. Hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho da estrutura básica do novo ensino médio. É um encontro para a gente falar um pouquinho sobre o ensino médio diurno, tá? Para quem está na PEI, para quem está no ensino médio noturno, ou mesmo na escola de jovens e adultos, eu peço um pouquinho de paciência. A estrutura é a mesma, porém, as especificidades serão tratadas em outras formações. Nós não vamos falar muitos detalhes, nós vamos conversar hoje de maneira geral, dar uma retomada nos itinerários formativos e falar da estrutura geral. Vários pontos que serão falados hoje serão repetidos, serão reforçados em formações futuras. Então, eu vou pedir agora para a produção colocar os slides, por favor. Bom, então aqui, nesse primeiro slide, para começo da nossa conversa, nós temos aqui onde vocês podem encontrar esse material de hoje. O currículo paulista e os materiais sobre o novo ensino médio estão disponíveis no site da EFAP, e nós temos aqui os endereços dos sites para vocês. Coloca o próximo slide, por favor. Nas formações anteriores, também aqui temos os links de onde vocês podem encontrar, também no site da EFAP, temos as informações anteriores sobre o novo ensino médio, e temos um link, peço atenção a esse link aqui embaixo, de perguntas frequentes. Vale a pena dar uma acessada ali, porque muitas das informações que às vezes geram dúvidas, algumas coisas que possam surgir, podem estar sanadas nesse link. Vou pedir a vocês que deem um print da tela, anotem e acessem esse link depois. Bom, agora vamos para a nossa formação propriamente dita. Vou pedir para colocar um pouquinho dos links, slide. Claro, Adriana. Desculpa te interromper. Imagina. É super importante que vocês acessem esse link da EFAP, do Cacau, SPGov.br/Currículo Paulista, porque ali vocês vão encontrar o documento curricular, né? Os dois volumes. O volume 1, que é destinado à educação infantil e ensino fundamental. Esse currículo já foi homologado em agosto de 2019. Nós já iniciamos o ano de 2020, né, o ano passado, com o ensino fundamental já em cima desse novo currículo, do currículo paulista, do 1º ao 9º ano. Tá? E nesse mesmo link vocês encontram agora o volume 2, que ele foi homologado agora, né, que é referente ao ensino médio, foi homologado em agosto do ano passado, e nós já estamos iniciando com ele a primeira série.
O diferencial do volume 1 para o 2, além de ser por etapa, né, é que no volume 1 vocês vão encontrar já todas as especificidades, que nós já iniciamos o ensino fundamental do 1º ao 9º ano. O médio, não, nós vamos implementar gradativamente. Então, acessem esse documento, porque nós já estamos iniciando o ano de 2021 com os materiais focados no novo currículo, né? E como a Graziela falou, esses links disponíveis aí nesse slide, que vai ser disponibilizado assim que terminarmos essa conversa com vocês hoje nesse APPC, os PPTs serão disponibilizados para vocês, tá? E aí vocês, acessando os links, vão ter acesso a todas as formações que nós já fizemos para a rede sobre esse tema, e como a Graziela trouxe bem, o perguntas frequentes, tá? A rede ainda tem muitas dúvidas, é lógico, é normal, é tudo novo, muito novo para todo mundo, né? Pode eu tirar o colar. Tivemos muitos questionamentos e, então, nós já respondemos muitas dessas perguntas. Essas perguntas frequentes vai auxiliar bastante vocês também. E hoje, como a Graziela falou, o nosso tempo é curto para fazer alguma interação, né? Então, as perguntas que vocês disponibilizarem no final do dia, no final da nossa manhã, né, no chat, também vai para lá posteriormente com as nossas respostas, tá? Antes de iniciarmos, eu queria fazer um convite para vocês. Essa semana eu estou junto com o pessoal da EFAP fazendo essas ATPCs por área de conhecimento, né? Terça-feira eu fiz com a área de ciências humanas, ontem com a área de linguagens, e hoje com vocês, ciências da natureza e matemática, e amanhã, sexta-feira, teremos um seminário para os professores, das 9 às 12, a gente sabe que é um horário ruim, porque a gente sabe que nesse momento vocês estão em aula, né? Mas ele vai ficar gravado, então quem não puder participar amanhã, não tem problema, pode acessar posteriormente, no momento que vocês acharem mais adequado. Esse convite é para que a gente apresente melhor como será desenvolvido o trabalho nos itinerários formativos, tá? Então, é super interessante que vocês participem, ou amanhã, ou no momento que vocês acharem mais adequado. Então, vamos começar a nossa formação de hoje. Graziela, por favor. Vamos começar. Lembrando da importância desse seminário de amanhã, também quero estar acompanhando com a Adriana, porque eu tenho certeza que vão ser passadas informações muito importantes a respeito do novo ensino médio. Bom, próximo slide, por favor. Lembrando que o novo ensino médio, ele começou no estado de São Paulo, neste ano de 2021, com os estudantes da primeira série. Próximo slide. E o principal foco do novo ensino médio é aproximar os estudantes das transformações da sociedade, do mercado de trabalho do século XXI, através de um currículo flexível. Então, a ideia é nós termos uma flexibilidade no currículo. Os professores vão poder participar da construção do novo ensino médio, fortalecendo o debate sobre o projeto de vida e garantir uma escolha adequada dos itinerários formativos, de acordo com o perfil da escola. Na nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre o novo ensino médio, vamos relembrar os itinerários formativos e vamos falar dos próximos passos que serão dados aí nessa implementação gradativa, né? Lembrando que nós estamos começando a implementação esse ano com a primeira série, 2022 nós estaremos com a segunda série em implementação e a primeira série já funcionando, e em 2023, ao final de 2023, nós teremos a conclusão da primeira turma de ensino médio completa no novo currículo paulista. Isso mesmo, Graziela. Isso. Se vocês olharem nesse slide aqui, né, ele está descrevendo um pouquinho, né, e eu gostaria de voltar no slide anterior, que fala um pouquinho sobre como isso está sendo concretizado em São Paulo. Esse ano, nós temos, em 2019, nós tivemos
a formação para os componentes do Inova. Nós tivemos muitos seminários com a participação de estudantes e de professores a respeito do novo ensino médio. E em 2020, nós tivemos o início das componentes curriculares do Inova, tecnologia, eletiva e projeto de vida. Essas componentes são muito importantes para auxiliar os estudantes na escolha dos itinerários formativos. Então, esse ano, os estudantes terão acesso a essas componentes e, através delas, com o auxílio delas, eles escolherão os itinerários formativos para o ano que vem. Próximo, por favor. Bom, aqui eu gostaria de falar um pouquinho da organização curricular do ensino médio. Nós temos uma organização de 3.150 horas para serem divididas nos 3 anos do ensino médio. E essa organização curricular de 3.150 horas, ela está dividida basicamente em 2 ramificações. A formação geral básica, que está prevista 1.800 horas, e os itinerários formativos, que compõem as 1.350 horas restantes aí dessas 3.150. Próximo, por favor. Quer falar, Adriana? Deixa eu só falar um pouquinho sobre esse slide. Volta um minutinho, claro, por favor. Tá? Eu queria trazer para vocês que as legislações, elas trazem um aumento de carga horária agora para essa etapa de ensino, para o ensino médio, né? A Lei 13.415, ela atualiza a LDB, lá de 96, que a gente conhece super bem, né? E ela pede, então, para que os estados ampliem sua carga horária no ensino médio para 3.000 horas. Mas é importante lembrar que aqui no estado de São Paulo, nós já trabalhávamos com 3.000 horas, tá? Agora, desde o início de 2020, com a redução do horário da aula de 50 para 45 minutos e com a inclusão dos 3 novos componentes do Inova, que é projeto de vida, eletivas e tecnologia, tá? Nós passamos a ter aqui no estado de São Paulo 3.150 horas. Então, a gente já está com esse diferencial para a rede do nosso estado, tá? E como a Graziela falou, essa carga horária é ao longo dos 3 anos do ensino médio, então são 1.050 horas por ano, 3.150 horas, totalizando aí os 3 anos do ensino médio. Agora, o novo ensino médio traz uma divisão da carga horária em 2 partes. Dessas 3.150 horas, 1.800 horas será focada a formação geral básica, tá? Também ao longo dos 3 anos. A formação geral básica são aquelas aprendizagens essenciais que todos os alunos devem adquirir ao longo do ensino médio, dessa etapa de ensino. Então, todos os alunos vão cursar essas 1.800 horas da formação geral básica, que é comum a todos eles, tá? E as 1.350 horas que compõem a carga horária do itinerário formativo, ela é composta por uma carga horária do aprofundamento curricular e mais uma carga horária dos componentes do Inova, né? TV, eletivas e tecnologia. No próximo slide, por favor, a gente vê essa distribuição de 1.800 horas, né? Como é que se dá essa estrutura, tá? A formação geral básica, ela vai ser composta pelas 4 áreas do conhecimento e todos os componentes que as compõem. Nenhum componente vai ficar de fora do ensino médio, nem na formação geral básica e nem nos itinerários formativos, tá? Então, se vocês observarem o currículo paulista, ele traz essa parte com habilidades, objetos de conhecimento para todos os componentes. O diferencial agora é o trabalho por área do conhecimento. Então, você, professor de ciências da natureza, de física, química e biologia, por exemplo, vai entrar, vai dar sua aula de física, ou de química, ou de biologia, mas você vai montar teu plano de aula em conjunto com os seus colegas da área, ou seja, vocês vão conversar entre si, porque os materiais de apoio que estão chegando na rede, os materiais em ação específicos somente para a primeira série,
volto a enfatizar, tá? Porque segunda e terceira série, que os alunos que estão cursando segunda e terceira série agora em 2021, eles vão continuar ainda em cima do currículo anterior, tá? Em cima do guia de transição, em cima daqueles materiais do São Paulo Faz Escola, tá? E somente para a primeira série que estamos iniciando o novo currículo. Então, os materiais que estão chegando impressos na rede por esses dias são os materiais para os professores e para os estudantes, focados somente para a primeira série, o currículo em ação. Então, vocês vão ver que vai chegar material específico para cada componente, porém, o trabalho agora é um trabalho em conjunto com seus pares, é um trabalho por área do conhecimento. Matemática, a gente já não tem esse problema, eu falo a gente porque eu também sou formada em matemática, tá? Eu sou professora da rede, formada em matemática, e estou afastada, fazendo trabalho aqui na SEDUC, especificamente na COPED, né? Coordenadoria Pedagógica. Enfim, matemática a gente não tem esse problema, né? Nós somos área e componente, mas o trabalho também da matemática, ele é interdisciplinar. Vocês vão ver que todos esses materiais estão chegando com o olhar também nos outros componentes. Então, todas as atividades que serão desenvolvidas vai ter olhar em outros componentes. E as ciências da natureza vai fazer o trabalho em conjunto, né? Os professores de física, química e biologia vão montar seus planos de aulas individuais, porém, o plano de aula vai ser casado. Vocês vão ver que virá um tema específico para a área, as habilidades específicas da área, porque diferente do currículo do fundamental, no currículo do médio nós não temos habilidades específicas para o componente, só temos habilidades para a área do conhecimento. Então, todos os componentes da área vão desenvolver a mesma habilidade ao mesmo tempo. O que vai diferenciar é o objeto de conhecimento que eles vão focar para desenvolver essa habilidade. Ok? Vamos passar, então, Graziela? Vamos, podemos passar para o próximo slide. Lembrando que todas as componentes curriculares serão mantidas na formação geral básica e todas terão seu aprofundamento de acordo com os itinerários formativos. Nesse slide que está sendo mostrado, tem a opção dos itinerários formativos, né? Que podem ser divididos por áreas. Tem o itinerário profissional do Novotec, que já foi implementado em algumas escolas, porém, essa implementação ainda depende do Instituto Paula Souza, não depende, é um projeto conjunto com o governo do estado, e temos os itinerários formativos nas outras 4 áreas. Próximo, por favor. Oi. Deixa eu falar só um pouquinho nesse ainda, por favor. Tá. A Graziela trouxe muito bem. Todos os componentes serão mantidos na formação geral básica e nos itinerários formativos, tá? O currículo, o novo ensino médio, ele foi dividido em 2 partes, mas são 2 partes indissociáveis, né? Porque nós já escutamos alguns questionamentos do tipo, o aluno pode fazer só a formação geral básica? O aluno pode fazer só itinerário formativo? Não, ele não pode fazer só uma parte ou só outra parte, tá? O novo ensino médio traz essas 2 partes como indissociáveis. Por quê? Porque tudo que o aluno cursar na carga horária da formação geral básica, que são aquelas aprendizagens essenciais que todos os alunos têm que passar nessa etapa de ensino, tá? Ele vai fazer o seu aprofundamento curricular no itinerário formativo. Por isso que vocês podem notar, todas as áreas continuam mantidas no itinerário formativo e todos os componentes também estão mantidos na carga horária dos itinerários formativos, tá? Então, nesse momento onde o aluno vai estar cursando um itinerário formativo, ele vai estar fazendo o aprofundamento curricular das habilidades que ele já viu na formação geral básica, com o diferencial de que ele vai fazer o aprofundamento curricular na área de conhecimento que ele vai ter maior interesse, né, de acordo com o seu projeto de vida, certo? E como a Graziela falou,
além das 4 áreas do conhecimento, será ofertado também para os estudantes esse 5º itinerário que a gente chama, que é a formação técnica e profissional. Já foi implementado em algumas escolas o ano passado o programa Novotec, tá? Então tem algumas escolas que já têm esse 5º itinerário, só que ainda com olhar, né, no currículo anterior. Agora vai ser expandido esse 5º itinerário para toda a rede. É uma parceria, como a Graziela falou, né, com o Centro Paula Souza, para que a gente possa formar também os estudantes que têm interesse num técnico e profissional. Vamos lá, Graziela? Vamos. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, então nós já comentamos, né, que todos os componentes curriculares serão mantidos. Isso é importante entender que o estudante vai ter uma formação mínima, básica, geral, e depois nos itinerários formativos o aprofundamento no que for de sua escolha. Próximo, por favor. Bom, agora nós vamos relembrar os itinerários formativos. O que são itinerários formativos? Qual a importância do aprofundamento? Como os itinerários serão implementados nas escolas estaduais? Bom, os itinerários formativos, eles são um conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino, que possibilitam ao estudante escolher conforme o seu interesse para aprofundar seus conhecimentos e se preparar ao prosseguimento de estudos, ou ao mundo do trabalho, em uma ou mais áreas de conhecimento, e na formação técnica profissional. É a escolha do itinerário formativo que vai permitir que o estudante fique na área de maior afinidade, né? Através da escolha do itinerário formativo, que deve ser feita preferencialmente com orientação do projeto de vida do estudante, com uma orientação das áreas relacionadas ao que ele mais se identifica, né? Ele vai ter a possibilidade de escolher ou alguma área específica ou áreas integradas, pensando na sua profissão futura ou na sua universidade futura, enfim, pensando no futuro. Daí a importância das disciplinas do Inova na primeira série do ensino médio, pois o projeto de vida vai orientar e as eletivas vão permitir com que os estudantes tenham um primeiro contato com áreas que eles acreditam ter afinidades. Isso vai ajudar bastante na escolha do itinerário formativo. Eu vou pedir para colocar no próximo slide, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do aprofundamento curricular. É importante para expandir os aprendizados da formação geral básica, ampliar os conhecimentos articulados com temas contemporâneos, de acordo com os interesses dos estudantes, explorar potenciais e vocações e permitir ao estudante construir a sua trajetória com maior tempo dedicado aos conteúdos escolhidos em consonância com seu projeto de vida. Então, se os estudantes vão poder escolher o itinerário formativo, eles vão dar uma ênfase maior, um aprofundamento na sua área de maior interesse. Todos terão acesso à formação geral básica, o que vai permitir uma mudança de projeto de vida no meio do caminho. A gente sabe, né, que os adolescentes são instáveis, né? Muitas vezes eles começam o ensino médio com uma ideia, aí começam a ter aulas em determinadas componentes curriculares, e isso vai mudando ao longo do ensino médio, esse gosto, né, pelo que está sendo estudado, e os itinerários formativos, eles vêm justamente de encontro com isso, onde os estudantes terão uma formação básica mínima de todas as competências e habilidades importantes para a sua formação como cidadão, mas um aprofundamento da área ou das áreas de maior interesse, que estarão encaminhando esse estudante para uma vida profissional futura. Eu vou pedir o próximo slide, por favor. Como os itinerários formativos serão implementados nas escolas estaduais? Então, nós temos o aprofundamento curricular,
Como vocês podem ver aqui, existem 3 possibilidades. As áreas completamente separadas, então itinerário separado por área, nas 4 áreas que nós já conhecemos, linguagens e códigos, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Os integrados, né, que são os itinerários pareados, onde o estudante poderá escolher entre 2 áreas conjuntas, linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. E, como a Adriana explicou, a formação técnica e profissional, que já está acontecendo em algumas escolas com a implementação do Novotec. Você quer complementar alguma coisa? Slide. Claro. Isso. Então, gente, primeiro falando ali, está escrito aprofundamento curricular, né? Não é aprofundamento curricular, é itinerário formativo, né? Está causando um pouquinho de confusão nesse momento, quando a gente fala em itinerário formativo e em aprofundamento curricular. Então, vamos entender melhor isso, tá? Nós temos a carga horária do itinerário formativo, que é composta por 1.350 horas, tá? Dessas 1.350 horas, ela vai ser composta pela carga horária do aprofundamento curricular, que são as áreas do conhecimento onde o aluno vai poder optar em cursar, ou seja, é a parte flexível do currículo, tá? E o quinto itinerário, que é a formação técnica e profissional. Além da carga horária do aprofundamento curricular, nós vamos ter a carga horária dos componentes do Inova, que é projetos de vida, eletivas e tecnologia, tá? Então, dessas 1.350 horas, 900 horas serão dedicadas ao aprofundamento curricular, que é a opção do aluno, e 450 horas para os componentes do Inova. Volta nesse mesmo slide para mim, por favor. Então, quando a gente fala lá em aprofundamento curricular, a rede estadual vai ofertar para esses alunos 11 opções de escolha, ou seja, o aluno vai poder escolher uma das 4 áreas do conhecimento, tá? Então, ele pode escolher só a área de linguagem, só a área de ciências humanas, só a área de ciências da natureza ou só a área de matemática. Às vezes o aluno pode estar em dúvida, mas eu gosto tanto de ciências da natureza e de matemática, não tem problema. Serão ofertados também mais 6 aprofundamentos curriculares integrados entre 2 áreas. Então, o aluno vai ter a opção de escolher essa relação de aulas, né, diárias em conjunto, conforme a Graziela apresentou para vocês. Então, nós temos mais 6 opções. Só aí, o aluno vai ter 10 opções de escolha de itinerário formativo que ele pode cursar, de acordo com a sua preferência, de acordo com o seu projeto de vida, tá? Então, falando em área, ele terá 10 opções. Ou ele escolhe uma das 4 áreas, só a área, ou ele escolhe uma das 6 áreas integradas 2 a 2, tá? Então, ele vai escolher uma única opção, mas serão ofertadas essas 10 opções para eles. Além das 10 opções, a formação técnica e profissional. Por isso que a gente fala em 11 ofertas de aprofundamento curricular para os estudantes. Vamos continuar, Graziela? Vamos. É interessante, né, pensar que os estudantes realmente terão a oportunidade de escolher a área de maior afinidade, né? Pensando no projeto de vida, porque são bastante opções, né, Adriana? Sim, sim, nós temos aí várias opções para ofertar para esses alunos, né, porque ele pode gostar demais de uma área, né, por exemplo, ele gosta muito da área de ciências humanas, né, mas linguagens ele acha fundamental também para o projeto de vida dele. Então, ele pode cursar o itinerário Linguagens e Ciências Humanas, né?
Então, por isso que vai ter essa opção de escolha dos alunos, ou uma área em si, ou duas áreas integradas. Vamos para o slide, vamos. Bem a divisão da carga horária e dos itinerários formativos. Olha lá, como eu falei para vocês, né? A carga horária dos itinerários formativos serão compostas pelo aprofundamento curricular, mais os 3 componentes do Inova, tá? Então, sempre houve essa confusão, né? É itinerário ou é aprofundamento? O itinerário formativo é o aprofundamento curricular, mais os componentes do Inova, ok? Vamos para o próximo slide? Isso, esse slide deixa bem claro para vocês essa carga horária dividida por série. Veja que a gente traz aí a carga horária da primeira série, da segunda e da terceira. Então, das 3.150 horas, dividido em 3 séries, dá 1.050 horas por série. Das 1.050 horas, nós temos, na primeira série, 900 horas destinadas à formação geral básica. Veja aí que a barrinha está branca, na legenda lá embaixo, né? Formação geral básica. Então, na primeira série, todos os alunos vão cursar 900 horas da carga horária da formação geral básica e somente 150 horas que compõem a carga horária do itinerário formativo. Só que essa carga horária do itinerário formativo, ela é somente as 150 horas dos componentes do Inova, tá? Nós não temos aprofundamento curricular na primeira série, tá? O aprofundamento curricular vai se iniciar na segunda série do ensino médio. Então, hoje, em 2021, nós já iniciamos o novo currículo com os materiais currículo em ação, destinados somente à formação geral básica. E os materiais também que estão sendo disponibilizados aos componentes do Inova. Então, é assim que está distribuída a carga horária da primeira série. Agora, para o ano que vem, os alunos que vão para a segunda série, eles vão ter a carga horária reduzida da formação geral básica. Das 900 horas, vai para 600 horas, tá? Só que, veja, diminui a carga horária da formação geral básica, só que amplia a carga horária dos itinerários formativos, tá? Aí entra parte da carga horária do aprofundamento curricular. Então, veja, a barrinha amarela é a carga horária dos componentes do Inova. Veja que elas têm 150 horas nas 3 séries, porque os componentes do Inova são 2 aulas de projeto de vida, 2 de tecnologia, 2 de projeto de vida, 2 de eletivas e 1 de tecnologia e inovação. Então, aí compõe a carga horária de 150 horas no ano, tá? Só que na segunda série, veja, nós temos já a barrinha verde. Nós já temos 300 horas dedicadas ao aprofundamento curricular. Então, na segunda série são 600 horas de formação geral básica e 450 de itinerário formativo, sendo 300 de aprofundamento curricular e 150 do Inova. Na terceira série, reduz ainda um pouquinho mais a formação geral básica, cai para 300 horas e aumenta, né, gradativamente a carga horária do itinerário formativo, porque nós estamos ampliando a carga horária do aprofundamento curricular. Continuamos com a mesma carga horária do Inova, mas o aprofundamento curricular agora passa a ter 600 horas na terceira série, tá? É importante enfatizar que essa distribuição da carga horária, ela é destinada ao ensino médio regular diurno, tá? Porque nós temos um diferencial nas PEIs, tá? Ah, a PEI não vai ter, então, o novo ensino médio, não vai ter os itinerários formativos? Sim. As escolas de tempo estendido vai ter o mesmo formato que a escola regular, tá? A mesma estrutura. A única coisa que vai mudar é a distribuição da carga horária, tá? Porque hoje as PEIs têm uma carga horária maior que essa que a gente já tem, já é maior do que 3.150 horas. Então, vai permanecer essa carga horária, tá?
Ela só vai sofrer ajustes porque vai ter esse novo formato, ou seja, vai ter carga horária da formação geral básica e carga horária dos itinerários formativos, como no regular, tá? Mais as aulas da parte diversificada, que já é o diferencial mesmo das PEIs e tudo mais. Falaremos com vocês no momento oportuno, tá? Dando maiores detalhes sobre isso, mas a estrutura geral é a mesma para todas as escolas. A única coisa que muda é esse quadro da carga horária que eu acabei de apresentar para vocês. Então, as PEIs têm esse diferencial de carga maior, carga estendida, e o noturno também tem o diferencial porque é uma carga reduzida, né? Hoje nós temos 1.430 horas no noturno. Ah, então não vai ter formação geral básica, não vai ter itinerário formativo? Sim, vai ter. A estrutura é exatamente a mesma para o ensino, para essa etapa de ensino, para o ensino médio. A única coisa, o diferencial é a distribuição da carga horária. Então, para o noturno, a carga horária é um pouco menor, então vai ter uma carga horária um pouquinho mais reduzida do que essa que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Mas lembrando, a estrutura é a mesma, tá? Para todo o ensino médio, para toda essa etapa de ensino. Muda-se a quantidade de carga horária conforme a sua especificidade. Vamos lá, Graziela. Vamos. Próximo slide, por favor. Bom, nesse slide, nós estamos falando um pouquinho, né, sobre a estrutura. Então, nós temos um total de aulas semanais na primeira série, 30 aulas semanais na formação geral básica. Como a Adriana explicou, não há aprofundamento, né? Na primeira série, a preocupação é que o estudante tenha essa formação geral básica, tenha acesso a todas as áreas, com o auxílio das disciplinas do Inova, 2 aulas semanais de projeto de vida, 2 aulas semanais de eletivas e 1 aula semanal de tecnologia, totalizando as 35 aulas. Lembrando que essas disciplinas do Inova, elas são importantes para auxiliar o aluno, o estudante, na escolha do seu itinerário formativo. A partir do segundo ano, da segunda série, nós temos 20 aulas semanais na formação geral básica. Como a Adriana já havia mencionado, a formação geral básica, a carga horária diminui e começa a carga horária do aprofundamento, que são 10 aulas semanais. Projeto de vida, eletivas e tecnologia, mantém-se a carga horária. Aliás, as disciplinas do Inova, essa carga horária é mantida ao longo dos 3 anos, sempre 150 horas e sempre nessa proporção de 2 aulas, 2 e 1, totalizando 35 aulas semanais. Bom, vou pedir para colocar no próximo slide, por favor. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse, Gracinha. Diga. Volta de novo para mim, por gentileza. Isso. Nós fizemos questão de trazer esse slide, porque quando a gente fala em hora relógio, fica difícil para que a gente entenda um pouquinho como é que vai ser essa distribuição. Tá? Então, eu acho que esse quadro, esse slide, ele traz bem para a gente a ideia da distribuição dessa carga horária por aula. Tá? Então, veja, se nós tínhamos até 2019 30 aulas, agora nós temos 35 a partir de 2020, né, com a chegada dos 3 novos componentes. Então, 35 aulas. Veja que série a série, o que vai saindo da formação geral básica, ela vai sendo incluída no aprofundamento curricular. Então, nós tínhamos 30, na segunda série passamos a ter 20, porém, as 10 passaram a ser para os itinerários formativos, e na terceira série, diminuímos ainda para 10, e as 20 de diferença foi para os itinerários formativos. Então, é importante enfatizar de que não há perda de carga horária, porque se nós trouxermos todas as áreas do conhecimento e todos os componentes que as compõem, tanto na parte da formação geral básica quanto no aprofundamento curricular, o professor ele vai poder ministrar as suas aulas tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos correspondentes ao aprofundamento curricular.
tá? A jornada do professor não vai ser alterada. Então, se o professor tem lá a sua carga completa, ele vai continuar com a sua carga completa. Qual vai ser o diferencial para esse professor? É que ele vai poder ministrar as suas aulas ou a sua jornada completa na formação geral básica, ou a sua jornada completa nos itinerários formativos, ou parte da sua jornada com a carga da formação geral básica e parte com a carga dos itinerários formativos. Então, não vai ter prejuízo na jornada do professor, porque ele vai ter essas aulas para ministrar, seja ela na formação geral básica ou seja ela no aprofundamento curricular, ou em ambos, né? Parte e parte, porque veja, se a gente tinha as 30 aulas, nós continuamos com as 30, só que parte na formação geral básica e parte nos itinerários formativos. Eu acho que esse quadro, ele exemplifica bastante essa distribuição da carga horária, tanto da jornada para o professor, quanto da carga horária agora desse novo ensino médio. Vamos lá? Sem dúvida, né, Adriana? Eu gosto muito desse quadro, porque ele vai mostrando como vão ser feitas as trocas de série para série da carga horária, o que substitui pelo quê, né? Mostrando essa conservação da carga horária e como isso vai sendo articulado aí ao longo das séries. Bom, é importante lembrar que cada uma das opções de aprofundamento curricular é composta por 6 unidades curriculares. Isto é, os estudantes terão 2 unidades curriculares na segunda série e 4 unidades curriculares na terceira série. Por que na primeira série não se fala em unidade curricular? Porque na primeira série nós temos apenas a formação geral básica e as componentes curriculares do Inova. Quando começa o aprofundamento, segundas e terceiras séries, é que há divisão em unidades curriculares. 2 para a segunda série e 4 para a terceira série. Próximo slide, por favor. Bom, e cada unidade curricular vai ser composta por 10 aulas semanais. O próximo slide mostra de maneira mais clara a questão das unidades curriculares e de como elas ficam distribuídas ao longo dos 3 anos. Então, como eu falei para vocês, na primeira série nós temos somente formação geral básica e componentes curriculares do Inova. Na segunda série, nós temos formação geral básica, temos unidades curriculares que caracterizam o aprofundamento, que já vem da escolha de acordo com o itinerário formativo escolhido pelo estudante, e temos as componentes do Inova. Na terceira série, nós temos aí 4 unidades curriculares, complementando a formação geral básica e mantendo as componentes curriculares do Inova. Você quer complementar um pouquinho, Adriana? Quero sim, Graziela. Então, olha lá, a Graziela falou em 6 unidades curriculares, né? O que significa isso? Veja, o aprofundamento curricular, que são aquelas 900 horas destinadas à segunda e à terceira série somente, né? Porque o aprofundamento a gente não tem na primeira série. Então, das 900 horas, essas 900 horas vão ser divididas em 6 blocos de 150 horas cada, tá? Esses blocos estão sendo chamados de unidades curriculares. Porque o que é um aprofundamento curricular? O aprofundamento curricular é uma trilha formativa. Então, essa trilha formativa que vai fazer o aprofundamento em alguma área ou em algumas áreas do conhecimento, né? Porque ela pode ser integrada entre 2 áreas. Então, essa trilha formativa ela foi dividida em 6 blocos, chamados de unidades curriculares. Cada unidade curricular dessa, então, ela é composta por 150 horas. Como nós vimos lá naquele quadro anterior, que na segunda série nós vamos ter 300 horas de aprofundamento curricular,
Então, serão destinados 2 unidades curriculares à segunda série, ou seja, a UC1 e UC2, ou seja, unidade curricular 1 e unidade curricular 2. Se cada uma tem 150 horas, 150 no primeiro semestre, 150 no segundo semestre, dão as 300 horas aí do aprofundamento curricular para a segunda série. Para a terceira série, nós temos 600 horas destinadas ao aprofundamento curricular. Então, dessas 600 horas, nós vamos ter 4 blocos de 150, ou seja, 4 unidades curriculares de 150 horas. 2 unidades para o primeiro semestre, 150 mais 150 das 300 horas do primeiro semestre, e no segundo semestre, unidade curriculares 5 e 6, 150 com 150 às 300. Então, 300 no primeiro semestre e 300 no segundo, dá um total de 600 horas destinadas ao aprofundamento curricular da terceira série. Lembrando que cada unidade curricular, ela é composta por 10 aulas, certo? Como também a Graziela falou no slide anterior. Então, nós vamos ter 10 aulas de aprofundamento curricular na segunda série e 20 aulas no aprofundamento curricular na terceira série, como nós apresentamos naquele quadro lá na horizontal, as barrinhas que estavam em verde, né? Ok? Então, o aprofundamento curricular vai ser organizado por meio das 6 unidades curriculares, sendo 2 desenvolvidas na segunda série e 4 na terceira série. Vamos seguir, Graziela? Vamos. Próximo slide, por favor. Bom, lembrando que os estudantes, eles vão se matricular num determinado itinerário formativo para fazer ao longo das segundas e terceiras séries. Porém, se eles quiserem trocar no meio do caminho, eles podem, porém é importante aguardar a troca do semestre para garantir a unidade curricular, a carga horária certinha de todos. Vou pedir para colocar no próximo slide, por favor. Próximo. Esse a Adriana falou. Segue, por favor. Não, é esse mesmo, Grazi. É esse mesmo? Isso. Então, no slide anterior que a Graziela trouxe, ela falou que o aluno pode mudar de itinerário. Como é que vai funcionar um pouquinho isso, né? Então, veja, o aluno vai fazer opção agora, em 2021, para cursar ao longo da segunda e da terceira série aquele aprofundamento curricular. Então, o aluno optou para cursar o itinerário de matemática, ele vai fazer o aprofundamento curricular de matemática na segunda e na terceira série. Ele optou pelo híbrido, pelo integrado entre ciências da natureza e matemática, então ele vai cursar segunda e terceira série nesse itinerário integrado entre ciências da natureza e matemática. Mas vamos supor que ele curse a segunda série e veja que, poxa, não era bem isso que eu queria, não. A gente sabe que essa faixa etária, eles mudam muito rápido de opinião, né? Então, assim, eles podem ter essa flexibilidade de mudar de itinerário se for escolha do aluno, tá? Mas ele não vai poder mudar no meio do semestre, não, ele vai ter que concluir aquela unidade curricular que ele começou a cursar, entendeu? Então, ele só vai poder migrar se ele finalizar o semestre. Então, por exemplo, finalizou o primeiro semestre, ele quis mudar, ele vai ter essa opção. Nós não vamos ficar ofertando todo o semestre para ele. E agora, qual aprofundamento curricular você quer? Não. A partir do momento que ele teve a escolha agora, no final de 2021, essa escolha vai ser para a segunda e para a terceira série. Ele só vai migrar se ele manifestar interesse na mudança, tá? Caso contrário, ele continua nesse itinerário. Por isso que o aprofundamento curricular foi organizado
por unidades curriculares, todas elas contemplando a mesma carga horária, já pensando nessa possível mudança, transferência de itinerário pelo estudante. Aí facilita a carga horária dele, ele já leva uma carga horária que ele já cursou, independente do aprofundamento que ele estava fazendo, que ele vai fazer, tá? Então, há essa flexibilização. Então, voltando, não vai ser ofertado todo semestre para o aluno, não, se ele vai querer mudar ou não. Ele vai optar e vai cursar, a não ser que ele manifeste interesse. Aí sim vai haver a possibilidade dele fazer essa mudança, tá? Vamos lá? Vamos. Como a Adriana falou, é importante o estudante compreender que, se necessário, ele pode fazer essa mudança, mas não é uma mudança para ser feita aleatoriamente, né? Caso haja modificações no projeto de vida dele. Próximo slide, por favor. Bom, aqui nós estamos falando um pouquinho sobre a questão dos estudantes. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Na segunda e na terceira série. Para a segunda e terceira, né? E vai poder migrar caso haja interesse dele. E lembrando também, caso haja vaga, né? Nesse aprofundamento que ele vai querer migrar, tá? Acho que agora sim é o próximo slide, então, Graciela. Vamos para o próximo, por favor. Bom, esse slide eu adoro. Ai, particularmente eu também, viu, Adriana? Ele traz um exemplo bem claro do que são essas unidades curriculares. Veja, nós trouxemos aí uma unidade curricular da área de ciências humanas, né? E como eu falei, a área de matemática, como ela é área componente, tá? Nós vamos ter também uma distribuição dessa, tá? Mas ela fica com a área específica da matemática. Então, esse exemplo que nós trouxemos de ciências da natureza, ele exemplifica bem como vai funcionar cada unidade. Lembrando, esse é um exemplo, viu, gente? Não é que vai ser assim, com esses nomes e tudo mais, tá? Então, veja, vamos entender esse quadro. A primeira coluna, ela traz componente curricular. O que significa isso, né? Dentro de cada unidade curricular, vão existir componentes curriculares. Então, como, por exemplo, nesse itinerário de Ciências da Natureza, vai ter um componente com o nome diferentes... Espera aí, tá tão pequenininho. Diferentes fontes de energia. Isso, obrigada. Diferentes fontes de energia, tá? Então, para esse componente, diferentes fontes de energia, vão ser atribuídas 2 aulas semanais para esse componente, com a carga horária de 30 horas, né? Para o professor que ministra aulas em física, ou seja, que tem a sua habilitação em física, tá? Então, o componente diferentes fontes de energia vai ser, na hora da atribuição, lá o diretor vai atribuir esse componente para o professor habilitado em física, 2 aulinhas semanais. Ah, mas tem ali habilitação alternativa. Sim, o que acontece? Caso na sua unidade escolar, todos os professores de física já tenham pego a sua carga horária, a sua jornada, já compuseram a sua jornada, tá? Com a formação geral básica, por exemplo, não tem mais professor de física disponível para ministrar essas aulas desse componente diferentes fontes de energia, então o diretor vai poder ofertar para a habilitação ou qualificação alternativa, no caso, biologia, tá? Então, assim vai acontecer com todos os componentes da área. No outro componente, lê para mim, Graziela, por favor. Leio. Eu tô de óculos, não tô conseguindo enxergar. Não, fica tranquila. Radiações e seus impactos no ambiente. São 3 horas semanais. Isso. Nas radiações e seus impactos no ambiente, vão ser
ofertadas 3 aulas semanais para esse componente e ofertada para o professor que tem habilitação em Química. Então, é habilitação prioritária Química. Mas caso não tenha lá mais disponibilidade o professor de Química para ministrar essas aulas, o diretor vai poder, então, atribuir essas aulas para o professor que tem habilitação ou qualificação em Física, tá? E assim nós vamos com alguns componentes que vão compor a unidade curricular. Todas as unidades curriculares, então, vão ter esses 4 componentes que estão escritos aí? Não. Cada unidade curricular vai trazer novos componentes. Vocês vão ver que os nomes dos componentes, quando for apresentada a matriz para vocês, né, a matriz curricular, para cada unidade curricular vão ser compostos por novos componentes. Nada impede de um componente se repetir. Por exemplo, um desses componentes já compõe a unidade curricular do aprofundamento da área de ciências da natureza. Nada impede que ele também venha num itinerário integrado entre ciências da natureza e matemática, por exemplo, tá? Mas dentro do aprofundamento curricular, os componentes vão mudar em cada unidade curricular. Mas o que é muito importante trazer desse quadro é que aquelas 10 aulas semanais destinadas à unidade curricular, elas vão estar presentes aí. Então, veja que a gente tem um componente com 2 aulas, outro com 3, outro com 3, outro com 2. Então, somando, nós temos 10 aulas, que corresponde a 150 horas da unidade curricular. Então, todas as unidades curriculares vão ter essa distribuição de carga horária, ou seja, vai ter a distribuição das 10 aulas semanais dela, tá? E todas as unidades curriculares, por meio desses componentes, serão atribuídos a todos os professores da área. Então, todos os professores da área terão garantida as suas aulas nesses novos componentes que compõem a unidade curricular, tá? Por isso que nós temos aí uma coluna com habilitação prioritária. Então, prioritariamente, esses componentes serão atribuídos a todos os componentes da área, ok? Caso não tenha, nós não podemos ficar com um componente em aberto na unidade curricular, né? Porque são só 150 horas dessa unidade, a gente não pode prever que essa unidade não tem, que esse componente, que um componente específico, por exemplo, de uma unidade curricular, não tenha professor. Então, por isso que os componentes estão sendo pensados e criados de forma que ele possa ser ministrado pelo professor que tem aí como indicação a habilitação prioritária, e caso não haja essa possibilidade, que esse componente possa ser ministrado pelo componente com habilitação ou qualificação alternativa, tá? Então, todas as unidades curriculares estão sendo pensadas dessa forma, todas elas vão compor novos componentes, todos esses componentes terão na sua distribuição 10 aulas semanais, que correspondem à carga horária de 150 horas, e todos esses componentes serão destinados especificamente a um professor habilitado de cada área, tá? Só abrimos mais a coluna de alternativo, porque caso não haja um professor habilitado prioritário na área, o diretor poderá atribuir a um professor que tem habilitação ou qualificação alternativa, conforme indicado em cada componente, tá? Então, na matriz virá toda essa indicação.
a matriz curricular vai trazer o nome desses componentes de cada unidade curricular, vai trazer o número de aulas, como traz hoje, né? Que a gente está acostumado com aquela matriz, tá? E vai trazer essas duas colunas. Para quem pode se atribuir cada um desses componentes? Todos os professores da área, caso não haja possibilidade para o professor alternativo. Então, volta só mais um minutinho naquele slide, que eu já encerro ele, a gente passa para o próximo, só um minutinho. Veja, professor, você vai poder, se quiser, ampliar sua carga horária. Porque, por exemplo, nós temos aí no primeiro componente, a habilitação prioritária em física. No segundo componente, a habilitação prioritária em química, mas caso não haja, pode ser a habilitação alternativa em física. Sendo assim, se você é professor de física e não tem lá na tua escola um professor de química, veja que você vai poder ampliar essa carga horária. Você pode pegar esses dois componentes, o teu, que é prioritário, e caso não tenha um professor de química na sua escola, você pode também pegar o segundo componente que está aí nesse quadro, tá? Porque você tem habilitação ou qualificação alternativa para ministrar esse segundo componente também, tá? Então, vai poder ampliar sua carga caso você deseja, né? Adriana, eu acho muito importante deixar isso muito claro para os professores. Isso que você falou em ciências da natureza é muito comum o professor de química ter habilitação para física ou para biologia e vice-versa. Então, eu gostaria de deixar enfatizado, né, lembrar que quem já pegava aulas em componentes secundárias até o ano passado, até esse ano, vai continuar pegando, vai continuar tendo essas aulas atribuídas por área. Não vai perder as aulas, pelo contrário, né? Vai ter mais uma opção de componente curricular para pegar, porque além da componente prioritária, da componente alternativa, se você tem uma licenciatura, uma segunda habilitação nessas áreas alternativas, você está ampliando a sua carga. Por exemplo, na primeira componente de energia, está sendo mencionada prioritariamente física e biologia, mas um professor de química que tenha habilitação em física ou biologia, alternativamente, poderá escolher. Além do mais, dependendo da ementa dessa componente curricular, porque uma mesma componente curricular às vezes repete de uma unidade para outra. E se ela repete, mas a ênfase dela for em outra área, a habilitação prioritária, de repente, numa unidade é física, na outra passa a ser química ou passa a ser biologia, e assim a gente vai articulando. Então, ninguém fica sem aula, todas as áreas são contempladas, certo? Inclusive a matemática, né, que a gente não trouxe um exemplo, certo, com a matemática, mas acontece muito isso, a gente sabe, né, o professor de matemática que tem habilitação em física, então ele vai poder pegar também a habilitação ou qualificação também, né? Ele vai também poder ministrar um componente desse itinerário, desse aprofundamento curricular, dessa unidade curricular, tá? Então, tem essa flexibilização também com o professor de matemática. Um professor de física também, ele também pode pegar, ministrar as aulas de matemática no aprofundamento curricular de matemática, ou mesmo no integrado entre essas duas áreas, né? Então, é importante enfatizar isso. Além de enfatizar que você não vai ficar sem aula, você vai poder ampliar ainda a sua carga horária. Você vai ter outras possibilidades, tá? Vamos para o próximo slide, por favor? Ok. A escola deverá criar os espaços e tempo de diálogo com os estudantes, mostrando as suas possibilidades de escolha, avaliando seus interesses e orientando-os. Isto é, de acordo com o projeto de vida, com os interesses, com as afinidades dos estudantes, eles escolherão o melhor itinerário formativo a ser seguido. Se vai ser um itinerário formativo separado por área do conhecimento ou se vai ser um itinerário formativo integrado.
podemos ir para o próximo slide, por favor. A SEDUC, ela irá orientar e formar os professores para ajudarem os estudantes neste processo de escolha e também para trabalharem o aprofundamento curricular a partir de 2022. Importante lembrar, como eu disse no começo dessa formação, como a Adriana já reforçou, nós teremos outros encontros, outras informações, temos uma formação marcada para amanhã, onde vocês, professores, terão possibilidades de aprofundamento nesses conhecimentos, terão oportunidade de ampliar o seu repertório, os seus conhecimentos em relação aos itinerários formativos, para poder orientar melhor os estudantes, para facilitar a escolha das aulas, para facilitar a organização aí da estrutura escolar e a implementação dos itinerários formativos. Eu vou pedir para colocar no próximo slide, por favor. Nós temos aqui, né, a agenda da SEDUC. Hoje nós falamos um pouco sobre o novo ensino médio, relembramos os itinerários formativos e agora, nos próximos passos, teremos formações que vão falar um pouco mais sobre esses itinerários formativos, tirar novas dúvidas, né? Os professores que quiserem colocar dúvidas no nosso chat, comentários, todas essas dúvidas e comentários serão levados em consideração e serão colocados em discussão em formações futuras. Sendo assim, o aprofundamento curricular ele irá começar para todos os estudantes a partir da segunda série do ensino médio no ano de 2022. Então, esse ano, todos na formação geral básica e todos com o apoio das componentes curriculares do Inova. A partir do ano que vem, mantemos a estrutura para a primeira série do ensino médio e os estudantes que irão cursar a segunda série do ensino médio escolherão o itinerário formativo a ser seguido. Próximo, por favor. Todas as escolas devem ofertar, no mínimo, 2 opções de aprofundamento curricular. Isto é, em todas as escolas serão contempladas todas as áreas. Escolas com uma estrutura pequena poderão optar pelo oferecimento das áreas integradas, garantindo que haja para o estudante a escolha para todas as áreas do conhecimento, sejam elas separadamente ou integradas. Essa construção vai ser feita pela gestão da escola, em conjunto com os professores, com a comunidade escolar, de acordo com a possibilidade de professores na escola, de acordo com as componentes curriculares desses professores e de acordo com as opções dos estudantes. Mas é importante a gente salientar que todas as áreas do conhecimento serão contempladas. Você quer complementar um pouquinho, Adriana? Ou podemos ir para o próximo? É super importante trazer essa parte. Eu acho que nós temos um slide que exemplifica um pouquinho mais sobre isso, vamos passar para o próximo slide, vamos ver se é ele, aí eu já falo em cima dele. É o próximo. A oferta mínima, olha lá, é a oferta mínima das 2 opções, tá? Então, volta um pouquinho no anterior, por favor. Isso, nesse. Olha lá. Todas as escolas vão ter que ofertar, no mínimo, 2 opções de aprofundamento curricular. Ah, mas e aquelas escolas que têm somente uma turma, né, para o ensino médio? Independente da quantidade de turmas, todas as escolas vão ter que ofertar, no mínimo, 2. As escolas maiores, nós não temos problema, né, que tem mais salas. Maiores, que eu digo, não é de tamanho, não é de espaço físico, é de número de turmas. Todas as escolas que têm mais turmas vão poder ofertar quantos itinerários que forem possíveis, tá? Agora, as escolas menores, que têm somente uma turma, serão ofertados 2 itinerários, de forma que contemple as 4 áreas do conhecimento. Então, a gente sabe que, para essas escolas, essas ofertas terão que ser de 2 itinerários integrados, como, por exemplo, linguagens e ciências humanas e
um itinerário ou um aprofundamento curricular e o outro em ciências da natureza e matemática. Tá? Dessa forma, contemplaremos as 4 áreas do conhecimento, nós contemplaremos todos os professores que trabalham nessa escola, nessa unidade curricular, e todos os estudantes que optarem por uma área de conhecimento. Ele vai ter as 4 áreas para essa escolha. Tem um próximo slide que exemplifica isso. Vamos partir para o próximo. Vamos lá, no próximo slide, por favor. Acho que é mais um ainda. Mais um slide, por favor. Isso. Tá vendo? Olha lá, aí traz exemplo de escolas que têm uma única turma. Em 2022, na 2ª série, tá? Essa escola, ela vai ofertar 2 aprofundamentos curriculares. De que forma? Que contemple 2 itinerários, 2 áreas do conhecimento, tá? Então, ou linguagens e ciências humanas e outro ciências da natureza e matemática, ou outro conjunto de acordo com o quê? Lembrando sempre que a escola tem que olhar primeiro para o número de turmas, segundo para o seu quadro de professores, terceiro pela opção desses estudantes. Nós vamos passar para o próximo, que eu quero entrar um pouquinho com vocês nesse cronograma desse ano, de como vai funcionar, e a gente está aí só com 15 minutos para finalizar, né? Então, quais serão esses próximos passos aí, tanto de formação quanto de implementação ao longo do ano de 2021? Vamos passar para o próximo, por favor? Isso, esse quadro. Veja, ele traz todas as ações que já iniciamos. A SEDUC já iniciou uma série de formações e ações para que o currículo seja implementado, para que esse novo ensino médio seja implementado. Então, como eu falei no início do nosso encontro, nós já tivemos a TPC em novembro do ano passado, já tratando desse tema. Tivemos na Semana do Planejamento também tratando desse tema. Hoje é o primeiro ATPC do ano falando sobre esse tema. Nós vamos ter mais ATPCs ao longo de 2021 tratando do novo ensino médio, tá? Nós temos agora lives semanais, tá? Toda semana, quarta-feira, todas as quartas-feiras, das 13 às 14 horas, vem um convidado para falar com vocês sobre o novo ensino médio. Nós já tivemos, essa semana já foi a 3ª live que aconteceu, então anotem na agenda de vocês, conforme a disponibilidade, acessem essa live toda quarta-feira, das 13 às 14, sempre com o tema novo ensino médio. Além disso, nós tivemos seminários. Nós já fizemos seminários o ano passado com alguns professores e PCNPs. Esse ano nós já tivemos seminários específicos com os dirigentes em janeiro. Em fevereiro nós tivemos seminários com os PCNPs e supervisores. Nós tivemos seminários com os diretores das suas escolas, com os professores coordenadores, com os PCs. Sexta-feira agora, na próxima, dia 5, né, amanhã, teremos o mesmo seminário com vocês, professores. Além de tudo isso, nós temos as trilhas formativas. A IFAP vai disponibilizar agora, ainda esse ano, trilhas formativas. São cursos onde vai contar para a evolução funcional de vocês, tudo isso em cima desses temas, para auxiliar vocês nesse novo movimento, né? Nesse novo currículo e nesse novo ensino médio. Passa para a gente o próximo slide, por favor. Isso. Aí traz um pouquinho a linha do tempo de 2021, né? Quais são as ações que tem que acontecer agora em 2021 para que em 2022 nós possamos começar com aprofundamento curricular, tá? Então, os professores que ministram aulas no componente projeto de vida para a 1ª série do ensino médio, eles estão sendo formados
Ontem foi a 4ª formação que tivemos com esses professores do componente projeto de vida, tá? Falando sobre a orientação que eles vão dar para esses alunos, para que esses alunos possam fazer a sua escolha no itinerário formativo, ou seja, uma escolha mais assertiva, uma escolha de acordo com o interesse do aluno, de acordo com o seu projeto de vida. Mas vale lembrar que essa responsabilidade não está só nas costas do professor do componente projeto de vida, né, gente? Todos nós, enquanto professores desses alunos da primeira série, somos responsáveis por orientá-los sobre a nossa área do conhecimento. A gente não sabe de outras áreas, não tem um conhecimento tão aprofundado para poder falar com esses alunos. Fale da sua área. Explique para os seus alunos da primeira série o que é abordado na sua área, o que é abordado no teu componente, o que o aluno pode, ao cursar o aprofundamento curricular, né, o itinerário formativo na tua área, optar por escolher a tua área, o que ele vai poder, o que vai ser útil na vida dele, né, ao final do ensino médio, ao final da terceira série. Né? No mercado de trabalho, quais são as opções no mercado de trabalho ele vai ter se ele cursar o seu itinerário formativo? Ele vai ter uma continuidade aí, uma formação acadêmica? Quais são as áreas que ele vai poder ingressar numa faculdade, numa universidade, ao fazer o aprofundamento na tua área? O que vai auxiliar, né, esse novo estudo dele, essa nova etapa da vida dele, que é um curso universitário? O que tua área vai auxiliar esse estudante ao dar prosseguimento nos estudos? Então, a responsabilidade não é só do professor que ministra aula no componente projeto de vida, responsabilidade de todos nós, né? Então, vamos já tendo essa conversa com eles. Então, volta lá naquela linha do tempo, por gentileza. Tá? Então, o que acontece? Teremos também, através das aulas do Centro de Mídias, conversas diretas com esses alunos da primeira série, tá? Para auxiliá-los nesse movimento de escolha. Então, entre os meses de junho e agosto, tá? O aluno vai fazer a opção da área que ele vai gostar, vai querer fazer o aprofundamento, tá? Ele vai poder fazer a primeira, a segunda, a terceira opção de forma do interesse que ele tem, tá? E ele vai disponibilizar isso para a escola. Então, a escola, o diretor, junto com vocês, professores, vai ter um segundo momento onde vai receber da SEDUC um catálogo composto pelas emendas dos itinerários formativos de todas as áreas do conhecimento. Então, esse vai ser o momento que vocês, professores, vão sentar com a gestão da escola e vão ver quais são as possibilidades de oferta dessas áreas do conhecimento para esses estudantes. A partir do momento que a escola finalizou essa oferta, aí sim é que vai ser apresentado para os estudantes: olha, nessa escola nós vamos conseguir ofertar tais itinerários formativos. Para que o aluno, depois que ele já deu a sua indicação, já auxiliou também vocês, professores, e a gestão da escola, verem quais são os itinerários que vocês vão disponibilizar, tá? Os alunos vão ter esse conhecimento e vão fazer a sua matrícula já especificamente em cima dos itinerários que a sua escola vai fornecer, tá? Ele vai poder ir para uma outra escola se ele quiser? Vai, tá? Mas com a oferta de, no mínimo, 2 itinerários, que contemple as 4 áreas do conhecimento, não vai ter essa necessidade do aluno estar migrando de escola. Então, lá no final do ano, ele, então, faz, sim, sua matrícula. Então, no mês de junho a agosto, ele vai indicar o seu interesse, né? Colocar as opções para a escola, tá? Entre agosto e setembro, os gestores sentam, discutem com os professores quais são os itinerários a serem ofertados
de acordo com as possibilidades da escola e com também o interesse manifestado por esses alunos. Aí sim, é apresentado isso para os alunos e em seguida os alunos farão então suas matrículas para o próximo ano. Passa para o próximo slide, que tem mais um pouquinho da linha do tempo ali, antes da gente finalizar, que o nosso tempo está quase, né? Então, olha lá, aí traz então essa continuidade dessa minha fala, tá? Você quer falar um pouquinho sobre esse slide, Graziela? Oi, Adriana, posso falar? Ele fala o seguinte, que de agosto a setembro deste ano, né, os estudantes começam a manifestar o interesse de acordo com o cardápio apresentado na rematrícula. Eu vi no nosso chat que alguns professores ainda estão com dúvida, Adriana, sobre a questão falando de cortes de aulas. Vamos deixar muito claro, eu quero deixar muito claro, aproveitando esse slide, que não haverá cortes de aulas. Pelo contrário, nós temos ampliação da jornada, ampliação da quantidade de aulas. E os estudantes vão poder escolher, né, de acordo com o seu projeto de vida, com o seu interesse, as opções de aprofundamento. Eles manifestam o interesse de acordo com o cardápio apresentado, incluindo os aprofundamentos ofertados na escola. E em escolas próximas, onde eles possam identificar os itinerários de maior interesse para eles. De setembro a dezembro, serão criadas as turmas até o limite do módulo da escola, e essas turmas serão definidas de acordo com o número de estudantes interessados em cada aprofundamento curricular. Cabe ao diretor ouvir os professores, definir os horários das aulas e do aprofundamento do ano seguinte, e isso tudo vai ser definido até o dia 15 de novembro. Em novas oportunidades, nós falaremos com mais detalhes sobre esses aprofundamentos para os professores que ainda estão com dúvidas, que ainda têm questionamentos. Tudo isso é normal, é muito bom que vocês, professores, tenham esses questionamentos e isso será conversado em oportunidades futuras. Eu queria pedir para a Adriana repetir o horário da live de quarta-feira, que tem vários professores interessados e pediram para você falar um pouquinho mais sobre isso, Adriana, pode ser? Sim, claro, Graziela. Então, nós temos lives toda semana, tá? Já está reservado toda quarta-feira, das 13 às 14 horas, e toda semana nós trazemos um convidado para falar sobre o ensino médio, tá? A primeira live o Caetano fez com um professor do projeto de vida e um estudante da primeira série, tá? A segunda live nós já tivemos com uma dirigente que foi até o ano passado diretora de uma escola que teve o programa nessa sua escola, o programa do Novotec. Então o tema foi um pouquinho em cima do Novotec. Ontem nós tivemos uma live com a professora Kátia Smolli, falando de todo esse movimento, porque como ela participou lá no MEC, né, junto ao MEC, junto à educação básica, desse movimento do novo ensino médio, então ela trouxe todo esse desenho do novo ensino médio. A próxima semana, a nossa convidada vai ser a professora Ana Penido, que vai falar um pouquinho sobre projeto de vida. Então, toda semana nós temos essa live às quartas-feiras, das 13 às 14, tá? Outro convite que eu faço para vocês é do seminário com todos os professores, que vai acontecer amanhã no canal do professor, das 9 às 12. Se o professor não puder assistir, vai ficar lá gravado. No momento que vocês acharem pertinente, né, que for possível, assistam esse seminário, que vai ser super importante. Amanhã nós vamos, como diz uma colega minha, colocar a mão na massa. Vamos colocar a mão na massa nos itinerários formativos, ou seja, conhecer com maiores detalhes como serão esses itinerários formativos, como eles estão sendo pensados,
como eles estão sendo construídos, porque a construção está sendo em conjunta com a rede, tá? A SEDUC está fazendo um movimento de construção dos itinerários formativos em conjunto com a rede. Então, nós vamos trazer com mais profundidade os itinerários formativos amanhã nesse seminário, tá? Então, quanto às aulas, só reforçando, né, esse comentário do professor, que ela trouxe, professor, nós apresentamos aí nos slides anteriores, tá? Você vai ter a opção de completar a tua jornada com aulas, tanto na formação geral básica, quanto nos itinerários formativos, tá? Você não vai ter diminuição na sua jornada. Ela vai ser composta por aulas da formação geral básica e dos itinerários formativos dentro da tua área do conhecimento. Você, professor de física, ou de química, ou de biologia, ou de matemática, tá? Vai poder ministrar suas aulas, tanto na parte da formação geral básica, quanto nos itinerários formativos. E, além disso, vai ter a possibilidade de pegar aulas também naqueles componentes do aprofundamento curricular, da unidade curricular, aqueles componentes onde, se não houver o professor com habilitação prioritária, você pode, com habilitação ou qualificação, também ministrar essas aulas. Então, você vai ter a possibilidade de também aumentar a sua jornada, tá? Então, por hoje, acho que estamos ficando por aqui, né, Graziela? Falta um minuto para a gente encerrar. Eu só queria, eu sei que falta um minuto, que está apertado, mas tem 2 comentários aqui no nosso chat que são angústias de professores que eu gostaria de responder rapidamente, né? Um professor comentando aqui que haverá diminuição das aulas de física. Não, não haverá diminuição das aulas, porque o professor que tem habilidade somente em física, ele poderá pegar nas componentes em que haverá habilidades alternativas para a física. Então, não haverá diminuição. Pode ficar tranquilo, professor. E uma outra professora comentando que ela só tem habilitação em biologia. De novo, existem componentes em que você tem, em todas as componentes tem habilitação prioritária, tem habilitação alternativa, e caso haja necessidade, ainda existe a possibilidade de um professor da área pegar essa componente curricular, ter essa aula atribuída. Então, de novo, professores, fiquem tranquilos, ninguém vai ficar sem aula, não haverá diminuição de aulas na componente curricular. Só isso, Adriana, é que eu vi essas 2 perguntas aqui, me chamaram a atenção, e eu não gostaria que ninguém saísse da nossa formação com essa angústia de, poxa, eu vou perder aulas. Eu agradeço a sua participação, agradeço os comentários de todos no chat, tá? Gostaria de pedir para vocês, professores, fiquem tranquilos, assistam o seminário de amanhã e lembrando que haverão outros momentos para tirar essas dúvidas. Pode falar, Adriana. Vai lá no site do EFAP, lá nós temos um repositório de perguntas frequentes, lá nós estamos tirando muitas dúvidas de muitos professores também. Queria agradecer imensamente esse tempo que vocês disponibilizaram para a gente aqui na TPC, tá? E enfatizando, esse não é a primeira conversa, teremos outras ao longo desse ano, tá? Um abraço a todos, um bom dia e um bom resto de semana. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos. Obrigada, professores, pelas perguntas, pela participação no nosso chat. Infelizmente, a gente não consegue responder em maiores detalhes, mas não fiquem angustiados, vamos com calma, todas as perguntas serão respondidas. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima, gente.